Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre a identificação das modalidades de proteção legal da natureza em sua região, que no caso a gente vai falar sobre as tipologias de unidades de conservação, tá? Primeiramente vamos entender o conceito dos tipos de unidades de conservação que nós temos. Então, o que são unidades de conservação? Unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Elas são reguladas pela Lei nº 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. De acordo com esse sistema de unidade de conservação, ela é definida como um espaço territorial e seus recursos ambientais. Então, para que vocês entendam a importância da criação dessas unidades de conservação, mas por que, professora, foram criadas nessas unidades de conservação? Primeiro que percebeu-se a necessidade de proteger essas áreas, porque essas áreas elas têm infinidade de recursos naturais, são áreas que muitas vezes têm rios, digamos assim, algumas espécies em extinção. Então, são vários fatores ambientais que precisam ter um certo cuidado. Então, para que houvesse esse olhar mais criterioso para essas áreas, essas unidades de conservação elas foram criadas exatamente para proteger, para conservar. E aí a gente vai entender um pouquinho que vai existir tipos de unidade de conservação, onde em alguns tipos as regras elas são bem mais restritivas e em outros tipos vai ter aí a permissão de moradores. Então são várias características dessas unidades de conservação que é o que a gente vai aprender. Então vamos lá. Existem vários tipos de unidade de conservação, com diferentes nomes, diretrizes, finalidade e tipos de atividades permitidas na área. De acordo com as suas características e finalidades, são divididas em dois tipos, que são as unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. E aí a gente vai ver a diferença desses dois tipos de unidade de conservação agora. Primeiro, as unidades de proteção integral. Elas têm as normas mais restritivas, são normas mais restritas, posto que são direcionadas à pesquisa e conservação da biodiversidade. São unidades de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre. Então, quando nós falamos dessas unidades de proteção integral, nós estamos falando da proteção integral da vida existente naquele ecossistema, naquele espaço, naquele território. Então, o principal objetivo é a proteção do que existe nessa unidade de conservação. Então, não é permitido, por exemplo, vamos colocar uma vila de moradores nessa unidade de proteção integral. Não é permitido, tá? Então, a gente vai ver agora já as unidades de uso sustentável, que é um pouco mais diferente as normas. Nas unidades de uso sustentável, há a permissão do uso indireto de recursos naturais. Nelas é permitida a visitação pública, além de atividades educativas e uso sustentável de seus recursos. São unidades de uso sustentável: área de proteção ambiental, floresta nacional, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio nacional. Patrimônio natural. E aí vem aquela pergunta, mas professor, o que seria mesmo esse uso sustentável? O que seria essa sustentabilidade, que falamos aí nessas unidades de conservação? Bom, a gente já estudou um pouquinho nisso nas suas aulas anteriores, mas só para relembrar vocês, quando nós falamos de usar algo sustentável de forma sustentável, é o retirar da natureza os recursos que eu preciso, mas de uma forma responsável, para que as próximas gerações elas não venham ter a falta desse recurso. Então eu vou utilizar de uma maneira responsável,
não utilizar de maneira exagerada, não retirar todos os recursos sem uma extrema necessidade. Então, é ter um cuidado realmente com aquilo que eu vou retirar da natureza. E quando a gente leu que é permitido, por exemplo, né, a retirada de seus recursos de forma sustentável, é exatamente isso. As pessoas, né, por exemplo, eu moro em uma área de proteção, de conservação, de uso sustentável. Muitas vezes essas áreas, né, as pessoas que moram nessas áreas, elas retiram esses recursos naturais, mas para a sua própria sobrevivência, como por exemplo os povos da floresta, que muitos deles moram em unidade de conservação, porém eles utilizam os recursos para a sua sobrevivência. Eles não utilizam como forma de obter lucro em cima de certo produto, de certo recurso natural, não. A intenção principal é proteger, né, a natureza, porque é de lá que vem o seu próprio sustento. Então, essa é uma diferença aí dos moradores dessas áreas de proteção. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre as unidades de conservação aqui no nosso estado. Então, o estado ele concentra um total de 22 unidades de conservação e 36 terras indígenas reconhecidas. Então, são cerca aí de 47,9% do território protegido por lei. Do total dessas unidades de conservação, 3 são de proteção integral, que é a Estação Ecológica do Rio Acre, o Parque Nacional da Serra do Divisor, que é gerido pelo governo federal, e o Parque Estadual do Chandeles. E as outras 19 são de uso sustentável, ou seja, admite a presença de moradores que compartilham da conservação da natureza com o uso racional dos recursos. Então, eles utilizam esses recursos de forma racional, utilizam esses recursos de forma sustentável, então é permitida que eles morem nesses locais, porque eles estão ajudando, de certa forma, a conservar e preservar toda aquele local que é uma unidade de conservação. Então, de uma forma geral, para que vocês entendam, né, a importância, como eu já falei anteriormente, essas unidades de conservação, elas foram criadas exatamente para isso, como uma forma de conservar o patrimônio natural, uma forma de preservar o nosso ecossistema, porque nós sabemos da importância, né, que todo ecossistema, que toda a natureza, toda a nossa biodiversidade, a importância que ela tem também para a vida humana nessa terra. Então, tudo isso foi necessário criar essas leis, criar essas áreas, para que isso fosse preservado e conservado, tá? Então, de acordo com o que nós aprendemos, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. As chamadas unidades de conservação são fundamentais para a proteção da fauna e da flora no Brasil e para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação, é incorreto afirmar que a. Nas áreas chamadas unidade de proteção integral, não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais. B. O objetivo principal das unidades de conservação no país é a proteção da fauna e da flora. No entanto, ao impedir a destruição desses elementos, também protege a geologia e o relevo das ações de degradação do ambiente. C. Há exemplos de comunidades ribeirinhas na Amazônia que sobrevivem dentro de uma unidade de conservação, utilizando de forma equilibrada os recursos naturais e ainda recebendo visitantes para as práticas do ecoturismo. D. No Brasil, a primeira unidade de conservação surgiu no bioma Mata Atlântica, próximo ao litoral e às grandes cidades. E, como em outros países, o Brasil conta com uma bem estruturada rede de proteção à fauna e à flora, com infraestrutura organizada para educação ambiental e ecoturismo. Bom, como nós estudamos e os nossos conhecimentos anteriores, a gente entende que a nossa resposta é a alternativa aí. Porque, infelizmente, o Brasil ele não conta com essa proteção bem estruturada, tá, pessoal? Uma realidade totalmente diferente. Aqui no Brasil, nós temos aí um índice ainda um pouco alto
do desmatamento, da destruição dessas reservas. Então, por mais que as leis elas existam, mas infelizmente nós não temos uma estrutura preparada para fiscalizar toda essa destruição nas unidades de conservação. E quando a gente lê a alternativa D, que fala que a primeira unidade de conservação surgiu no bioma Mata Atlântica, exatamente porque hoje o bioma da Mata Atlântica, ele se comparado ao seu inicial, hoje ele está praticamente inexistente, tá, pessoal? Foi praticamente destruído. Então, teve esse olhar criterioso e a primeira unidade de conservação ela foi criada aí no bioma da Mata Atlântica. Segunda questão. Ao contrário do que alguns setores da economia imaginam, as unidades de conservação não constituem espaços protegidos intocáveis, apartados de qualquer atividade humana. Elas fornecem direta e ou indiretamente bens e serviços que satisfazem várias necessidades da sociedade brasileira, inclusive protetivas. Considerando esse tema, examine as seguintes afirmações. 1. Nas florestas nacionais e estaduais, a exploração de madeira em tora é vetada, mas é possível gerar renda por meio da exploração de produtos não madeireiros, tais como a borracha e castanha do Pará. 2. Todas as unidades de conservação podem gerar receita com atividades turísticas. 3. Uma parcela significativa de qualidade da quantidade da água que compõe vários reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil é assegurada por unidades de conservação. 4. A conservação de florestas, incluindo as unidades de conservação, desempenha um papel entendido como vital nas iniciativas de combate às mudanças climáticas. Então, dentro todas essas alternativas, as alternativas que nós temos correta são apenas as alternativas 3 e a alternativa 4, tá, pessoal? Todas as outras alternativas que a gente leu, elas estão erradas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre as unidades de conservação e para vocês entenderem que aqui no Acre nós também temos as nossas unidades de conservação e é muito importante conhecer um pouquinho, né, de como elas existem e a importância dela para o nosso estado. Então, obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, lá vocês vão encontrar diversos materiais disponíveis, mais exercitando, e todas as nossas aulas anteriores, inclusive a nossa aula de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.